sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo Ponto Suas. Eu sou Maíra Colares e estou aqui com a minha colega de bancada, Tamara. Eu acho que chama-se host. Eu estou aqui com o host do podcast. Quem será que é o host? Pois é, nós somos colegas de bancada. É, colegas de bancada. E depois eu vou pesquisar o que é host do podcast. Ó, tô brincando com vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Tamara, profissional do SUAS já há mais de 15 anos. Maíra já está na gestão também do SUAS há mais de 20 anos. Então, vocês estão em boas mãos. Em boas mãos. Não, em excelentes mãos, inclusive. E vamos combinar que esse daqui é o Papo Ponto Suas, o podcast mais badalado da assistência social. Ó, e aqui o que a gente discute, né? A gente discute o que está se pensando para o SUAS, o que se pensou, quais são as polêmicas. Então, assim, a gente não está falando só para o técnico ou só para o gestor, a gente está falando para todo mundo, até para o prefeito. Exatamente. Inclusive, a gente trouxe pessoas muito renomadas aqui na última temporada, né? Nós tivemos convidados super especiais, nós tivemos André Quintão, secretário nacional da Assistência Social, Regis Espíndola, diretor nacional de Assistência Social, e está prevista convidada em 2026 a gente já confirmou uma super convidada que vai chegar, assim, nos primeiros episódios. Exatamente. Nós vamos dar spoiler nenhum, né? Não, nenhum. As pessoas vão ficar curiosas. Mas, assim, então tá. Tem um spoiler aqui importante, que é o seguinte. Essa temporada, a gente resolveu falar de boas práticas do SUAS. O que significa boas práticas? A gente vai falar de experiências exitosas que aconteceram no SUAS, não só em Belo Horizonte, mas em nível de Brasil, né? Porque a gente tem esses contatos, a gente faz consultorias, mentorias e etc. E, assim, boas práticas da vida real. A gente não está falando de boas práticas escritas. Ai, Tamara, o que está escrito não vale. Realmente, a gente quer falar aí de prática. Isso é legal, porque esse episódio a gente está inaugurando essa temporada, que é a temporada que vai discutir boas práticas no SUAS. E eu chamo a atenção aqui que a gente vai discutir o que significa uma boa prática, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, mas para eu criar uma boa prática ou para fazer uma inovação, eu preciso de um sistema assim, preciso assado, investir dinheiro, eu não tenho verba. Então, a gente primeiro, escuta esse barulho. É o paradigma se quebrando. Pá. Estourou o áudio. O primeiro paradigma que a gente vai quebrar aqui nessa discussão de boas práticas e inovação no SUAS é que a gente não necessariamente, às vezes, precisa pensar em boas práticas e inovação como algo super extraordinário, que vai precisar de milhões e milhões de investimento. É lógico que, às vezes, vai. Às vezes, a gente quer, né? A gente quer dinheiro também, né? Para fazer boas práticas e boas experiências, a gente também precisa de dinheiro. Mas a gente quer também jogar a luz em experiências que às vezes começam pequenininhas e que vão crescendo e às vezes se transformam até em uma nova política pública. Sim. Boas práticas, para mim, são ações e experiências que concretizam melhoria de vida dos usuários. Então, concretizam inovações, facilidades para o trabalho. Exatamente. E esse conceito de inovação é legal porque você pode pensar que às vezes você vai criar algo absolutamente do zero, novo, em relação a um serviço ou uma oferta de atendimento, mas é importante chamar aqui que às vezes você vai fazer uma inovação num processo de trabalho, numa forma de trabalhar que vai facilitar a vida do usuário, a vida de trabalhadores, a vida de gestores. Solucionar problemas também, né? Exato. Boas práticas e inovações, elas existem para solucionar problemas. Olha, vou dar um exemplo aqui, né? Já que a gente gosta de prática. A gente lá no CREI estava com uma questão, a questão do diagnóstico. Então, assim, às vezes o diagnóstico chega, mas ele não está com um dado que a gente precisa, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos então mudar aqui a nossa ficha, o nosso prontuário de inserção, para que a gente possa numerar, quantificar quantos encaminhamentos vêm e da onde vem. Então, por exemplo, agora no formulário de inserção, a gente tem lá quem que encaminhou,
qual que foi o território e a violação. Isso é básico para quem trabalha no CREAS, né? Mas aí a gente está quantificando isso. Então, a gente sabe que o território X encaminha mais abuso sexual, a gente sabe que o território Y encaminha mais questões de trabalho infantil e os outros territórios não encaminharam trabalho infantil. Então, de certa forma, é uma inovação muito simples, né? Mas que faz muita diferença no trabalho na hora da gente articular intersetorialmente um planejamento de CRAS e CREAS, por exemplo. Isso é um excelente exemplo de processo, uma inovação de processo. Sim. Vou dar um exemplo também de uma inovação de gestão, que a gente até falou disso, acho que você citou, e que para mim, logo quando eu fui para gestão em Belo Horizonte, foi gestão regional, minha primeira experiência como gestão. E a gente tinha uma boa prática lá, que eram gestões anteriores, que era a articulação do grupo regional intersetorial. Eu gosto muito desse grupo. Que discutiam compartilhamento de responsabilidades e de tarefas, de iniciativas, de operação nos territórios, conjuntamente entre diferentes políticas públicas. E isso é um exemplo claro de inovação e uma boa prática na gestão que envolvia articulação intersetorial que culminava, ou seja, tinha reflexo na articulação territorial no atendimento dos serviços. Sim, deixa eu explicar melhor para quem está escutando e não está entendendo o que seria isso. Seria uma reunião uma vez por mês num território X. Então, por exemplo, eu tenho um território, vou dar um exemplo aqui do lugar que eu coordenava, Mariano de Abreu. Aí lá a gente fazia uma reunião uma vez por mês, vamos supor que é a segunda, quarta do mês. Aí vinham diretores de escola, gerente de centro de saúde, algum representante de OSC, coordenadora de CRAS, e a gente pensava ações para aquele território no ano. Então, isso nada mais é do que uma intersetorialidade de uma forma muito mais requintada, né? Exato. Então, assim, acaba sendo uma inovação, porque as pessoas ainda dizem assim, aqui a gente não consegue articular intersetorialmente, né? Ou então a articulação fica muito a cargo do SUAS, né? Do coordenador do CRAS ou do CREAS. E aí, essa reunião, ela é uma inovação do ponto de vista que todo mundo tem responsabilidade naquele território. Exato. Não é um que vai puxar, todo mundo está envolvido e a reunião às vezes acontece na escola, às vezes acontece no CRAS, às vezes acontece no centro de saúde. E é uma inovação tão simples, mas que faz tanta diferença. E isso é legal, porque nem toda inovação vai virar uma boa prática, porque às vezes você começa a fazer algo e você percebe que aquilo ali não é legal. Por isso, Tamara, que é muito importante, lá no Gestão Convergente a gente trabalha com um conceito que é o MVP. Muito bom você falar disso. O MVP em gestão de projetos ou na criação de estratégias de gestão ou no próprio mercado, produto, né? Assim, grandes empresas trabalham com isso, que é você fazer um protótipo. O MVP é o mínimo produto viável. Sim. É aquilo que você pode criar de forma pontual para você testar a sua ideia. Então, às vezes você, que está aí como trabalhador ou gestor do SUAS, tem uma ideia super bacana, que pode ser uma inovação, e você fica com receio de fazer esse teste. Lógico que você vai fazer isso de forma qualificada, você vai fazer como se fosse a gestão de um projeto mesmo, você vai definir as variáveis, e aí você faz um teste dessa sua inovação num grupo controlado, numa situação controlada, para você ver se de fato funciona. E depois você define como você vai escalar isso, ou seja, levar isso para mais serviços, para mais territórios, para o atendimento de mais usuários. Então, você pode transformar, às vezes, uma inovação controlada numa boa prática para outros lugares. Inclusive, a gente vai fazer um formulário aqui no podcast para a gente coletar com vocês boas práticas que vocês já vêm desenvolvendo nos municípios. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher esse formulário. Olha, aqui no município acontece uma boa prática, uma inovação que é muito bacana, que é essa aqui. E aí a gente vai chamar uma pessoa dessa que preencheu o formulário para estar aqui com a gente no podcast. Legal demais, né? E todo mundo que preencheu o formulário vai ganhar presente. Vai ganhar presente. E a gente vai, durante a temporada, também dizer disso. Então, por exemplo, eu vou falar assim, a Viviane comentou com a gente uma inovação que ela faz lá no Pará. E aí vou dar um exemplo aqui de uma aluna que comentou comigo sobre isso. A gente estava discutindo campanhas.
E aí ela falou assim, olha, aqui na minha cidade, a gente resolveu fazer Setembro das Cores. Ao invés de fazer Setembro Amarelo, Setembro Verde, a gente faz Setembro das Cores. Eles mudaram o nome da campanha. Sim. É uma inovação que deu certo e que para eles está sendo muito interessante. E o que mudou na entrega? Assim, A reflexão mudou também, porque, por exemplo, Setembro Amarelo, ele é um pouco focado no suicídio, prevenção do suicídio, muito da questão de saúde mental. Eles mudaram nessa questão de fortalecimento de autoestima, de cuidado. Então, assim, eles mudaram, eles não estão falando de suicídio. Sim. Porque eles viram que não tinha muita identificação com o território falar disso. Sim. Então, eles usam o Setembro das Cores para poder falar de saúde mental como um todo. Legal. E ele lembrando, assim, que a gente trabalha esses temas de campanha durante o ano todo, né? Sim. Então, assim, a gente vai trabalhar saúde mental, combate à violência doméstica, combate ao trabalho infantil, combate à exploração sexual, que são campanhas grandes ao longo do ano todo. Você tocou num ponto, Tamara, que é sobre a questão do cuidado, né? A gente sabe que tem uma tendência sendo construída no SUAS e em outras políticas também, que é a questão da política de cuidado. Né? Essa discussão de quem cuida das pessoas, né? E geralmente são as mulheres, que é uma outra inovação a gente está discutindo isso, né? Porque antes era naturalizado. Então essa é uma tendência, pensando no episódio passado. Sim. E pensando numa boa prática, a gente já viu que alguns municípios têm criado, e aí tem uma iniciativa na Paraíba, em Bahia, que é do lado de João Pessoa, que é uma cidade que eu amo. E eu também amo, inclusive, a gente foi pra lá ano passado, foi maravilhoso. Exatamente. A gente é rodada, viu? Eu conheço bastante estado, Maíra também. Nossa, eu amo. E aí, menina, tem a Ivoneide, que é a secretária lá. Outro dia ela estava falando, e eu vi isso, e outros municípios agora estão replicando isso, que é uma estratégia de um espaço de cuidado de crianças pequenas para mulheres que trabalham à noite. Nossa, que maravilha. E aí é uma mistura, vou falar assim, né, gente, a grosso modo, né? Mas lógico, tem uma metodologia enorme por trás disso. Lógico. É como se fosse um serviço de convivência com uma política de educação. Sim. E eles uniram forças, lá ela estava até falando que é uma creche noturna, né? Mas assim, eles uniram forças intersetoriais para fazer essa inovação. E a secretária Ivoneide ela é super assim, dedicada e etc. Eu me lembrei dessa que é uma boa prática. E Belo Horizonte, aí já vou trazendo para cá. Belo Horizonte, eu acho que tem estruturado, né? Eu tenho visto, tem estruturado uma política de cuidado muito legal. Muito interessante. Inclusive, já estruturou, né? Exatamente. Tem equipe, etc. Muito Quem legal. sabe a gente não fala disso também no Quem próximo, sabe? né? Tchan, tchan, Coloquem tchan, tchan. aí, se vocês quiserem saber sobre a política de cuidado, porque ela é muito nova. Mas nova. agora tem recurso, né? Tem legislação. Tem legislação. E tem vários municípios começando algumas experiências. Então, se você tem mais interesse nesse assunto e se você tiver uma boa prática no seu município, comenta aqui essa boa prática para que outras pessoas vejam e para a gente saiba também. Agora Deixa eu lembrei... falar uma boa prática que eu lembrei também. Claro. Porque eu já fui dessa equipe e, para mim, ela é uma excelente prática. Aqui em Belo Horizonte, a gente tinha uma equipe que chama Equipe de Acompanhamento Técnico-Metodológico. A gente tinha ela para Proteção Social Básica e também para Especial. Aí eu fiquei uns 3 anos na Proteção Social Básica, que era o quê? Era uma equipe que ficava na gestão, que tinha mais tempo de estudar, que estava por dentro das discussões, participava das reuniões também dos coordenadores, e a gente ia nos equipamentos para poder discutir casos com os técnicos, para poder levar para os técnicos algo que foi falado numa reunião, apresentar algo, também auxiliar o coordenador. E isso acaba diminuindo o adoecimento, porque é como se o técnico ele tivesse um apoio e um suporte de alguém que ele pode confiar. Total. Sabe? Então, assim, essa supervisão técnica coletiva, né, que a gente não precisa chamar de supervisão, a gente pode chamar de acompanhamento técnico-metodológico. É uma boa prática e que tem dado muito certo. Eu cheguei a fazer isso também em outras cidades. E os técnicos, de forma geral, falam muito bem disso, assim, porque o que eles trazem? E foi muito bom ter conversado sobre esse caso, porque eu estava sem ideias, eu estava no beco sem saída, e aí só de falar a gente já conseguiu pensar novas estratégias.
E eu me lembro, Tamara, fazer esse tipo de supervisão é uma inovação. Não deveria ser, deveria já ser uma prática consolidada, mas ainda é uma inovação para algumas cidades. E você sabe que eu me lembro, meu primeiro emprego em Belo Horizonte, em 2007. Nossa, gente, 2007. É bastante Gente, será que eu errei na conta? Não, é isso sei. mesmo, 2007. Foi, né, era o embrião dessa equipe. É maravilhosa essa equipe. Que era a equipe de acompanhamento. E eu entrei, na época, era uma equipe de supervisão. E era, naquela época, quase 20 anos atrás, quase não, né? Há quase 20 anos atrás, era uma equipe separada por serviços. E aí, na época, tinha saído a PNAS e a NOB do SUAS. Sim. E a gente estava começando, eu fui, inclusive, eu tinha mais 2 colegas. A gente foi responsável por fazer o reordenamento dos grupos de convivência de idosos, que eram grupos, né, absolutamente... Cada um tinha uma metodologia, cada um tinha uma dinâmica. Eu participei um pouco disso também. E a gente fazia o processo de reordenamento para o serviço de convivência. Então, foi antes de ter o serviço de convivência, diretriz, antes da tipificação. De apoiar esses serviços, né? Não, de ir aos grupos comunitários, porque era basicamente serviços... feito por entidades assistenciais. Sim. E construir às vezes, isso com eles. Eu peguei uma etapa disso também. Eu acompanhava um serviço que era realizado por uma OSC durante muitos anos. Sim. E aí a OSC precisava se atualizar. Então, ela precisava ter registro no conselho, ela precisava ter não sei o quê, para poder receber verba. E ela não tinha como fazer isso com as pernas dela. Então, a gente ali, enquanto servidor público, chegava e auxiliava ela. Exato. Olha, isso aqui você consegue aqui, isso aqui eu vou olhar para você aqui, entendeu? Isso é muito legal, gente, porque tem um Porque, assim, ponto... as OSCs, elas estão desenvolvendo um bom trabalho, né? Sim. A maioria, sim. Só que aí, essa coisa do suporte, por exemplo, da documentação, da regulamentação... Né, de estar inscrita no conselho, isso às vezes é um calcanhar de Aquiles para elas. E por que isso é importante? Isso é uma das coisas, eu me lembro nas discussões da PNAS e da NOB do SUAS. Tem bastante tinha uma discussão que a gente... Mais de 20 anos atrás. Que a gente falava, nem parece, né? Eu tô tão jovem, nem Não, sei mas como é que eu fiz parte mesmo. disso. Você tá linda. Que era a discussão do vínculo SUAS. Estamos discutindo ainda. Assim, De como a gente ia fortalecer, eu me lembro de Simone Albuquerque, né? Sim. Saudosa Simone Albuquerque. Sim. Traduzindo isso, e eu lembro que a Simone colocava pra gente muito claramente, assim, olha, essas entidades assistenciais, antes mesmo de existir o Estado, elas estavam aqui. E a gente está construindo política pública. Não e a política pública é construída pelo Estado junto com a sociedade, e isso é que sustenta o SUAS. Eu me lembro como se fosse hoje essa discussão, sabe? E a gente também tem que respeitar o trabalho que essas instituições e entidades realizam, né? Total. A gente vai falar de boas práticas dessas instituições, inclusive, no que se refere à criança e adolescente, no que se refere à pessoa idosa, porque a gente está tendo muitas práticas inovadoras ao longo do Brasil. E eu quero citar uma boa prática. Você se lembra daquele caso, daquele adolescente que pulou dentro no zoológico, da Casa da Leoa? Uma questão de saúde mental seríssima e grave. Seríssima, de um adolescente. Que passou pela rede, né? Que ficou no Conselho Tutelar durante alguns anos. Não, e que era um adolescente que ele era oriundo, ele vinha do acolhimento institucional para crianças e adolescentes, ele não foi adotado, etc. Sim. E eu me lembro que 2018, se não me engano, 2019, a gente discutia... Quando eu assumi como secretária municipal, eu me lembro que eu falava assim, gente, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui nessa gestão. Porque a gestão, ela... A gente passa, né? A gente passa pela gestão. Inclusive, para quem é gestor, né? Assim, a gente passa. Exatamente. A gente vai deixando aí as boas práticas, as inovações, os legados. E aí, naquele contexto, eu falava com a minha equipe assim, gente, nós temos que inovar e criar tudo aquilo que a gente sempre desejou, ou tudo aquilo que está sendo discutido nos conselhos e que a gente nunca conseguiu fazer. E que a gente sabia que precisava. Exato. E aí, essa discussão, que era de fazer um acolhimento institucional para jovens que vinham do acolhimento institucional de criança e adolescente, que historicamente não conseguiram ser inseridos em outras... reinseridos na sua família ou adotados, e que eles precisavam de um serviço específico, que foi quando a gente criou
o serviço de acolhimento institucional, as repúblicas, para jovens em Belo Horizonte. Sim. Exatamente para oferecer uma resposta especializada e no contexto para este jovem. E olhando para o perfil dele, isso é muito bonito das práticas de inovação e que quando a gente cria algo, olhando de fato para qual que é o vácuo, qual que é o buraco que há na rede, que ninguém nunca conseguiu atender e a gente desenvolveu uma solução para isso. Então, pensar nessas falhas, né, de atendimento e criar inovações e boas práticas em cima disso é muito legal. Muito bom. Inclusive, a gente vai falar mais disso nos próximos episódios. Vamos demais. Esse foi só, assim, um gostinho de boa prática e inovação, mas nos próximos a gente vai, por exemplo, olha, a gente vai falar aqui da experiência X, e aí a gente vai falar um pouco mais, até para vocês pegarem ideias. Exato. Porque tem muita experiência boa. Tem muita experiência boa. E eu quero ver, como a Tamara disse, do formulário. Sim. E nos comentários, eu quero que vocês comentem de boas práticas, porque a gente quer dar voz Sim. a essas boas práticas, né, Tamara? Sim. Eu já tô aqui com várias na cabeça. Pois E é. aí a gente se vê no próximo episódio. Exatamente. No próximo episódio. E eu quero... Será que a gente traz alguém no próximo episódio? Não sei se no próximo, mas talvez daqui uns 4. A gente tá no episódio 17. Então, assim, vamos trazer durante essa temporada, com certeza. Não sei se no próximo. Vamos. Talvez daqui uns 2, 3. Mas vocês também poderiam colocar pra gente que temas vocês querem ver. Porque aí, pelo tema, a gente consegue convidar as pessoas. Porque Exato. somos articuladas. Somos articulados. Somos articuladas. E vocês sabem, gente, a gente quer muito trazer uma ouvinte ou um ouvinte aqui no Papo A gente quer, não, a gente Suas. vai trazer. A gente vai trazer. A gente vai trazer uma pessoa que vai preencher esse formulário, vai colocar boas práticas. A gente vai ficar tão encantado com a boa prática que a gente vai chamar essa pessoa para vir aqui. Exatamente. Então, se você tem uma boa prática e desenvolveu algo inovador, pode ser um modo diferente de atender, pode ser um modo diferente de fazer um registro de informação no SUAS, um serviço novo, uma articulação intersetorial, Tem tanta enfim, coisa. Olhe, entre no nosso formulário. Salvador tem muitas e boas faça práticas, uma viu? referência. Pois é. Salvador. Eu tenho uma Quem boa sabe, prática. a gente pode até fazer o podcast lá em Salvador. Ô, gente, pelo Porque amor de Deus. Salvador tem muitas boas práticas. É verdade, eu conheço várias. Tem mesmo. Tem muitas mesmo. Olha, tem boas práticas no Rio Grande do Sul sobre a questão do atendimento a emergências. Às Eu vezes vou contar isso no às vezes próximo vai episódio. acontecer. Às vezes vai acontecer da gente ir Vai. na sua cidade. Exatamente. Olha, por favor, preencha o formulário, tá? Coloquem aqui as boas práticas que acontecem, né? Coloquem também nos comentários o que vocês querem ver aqui. Curtam, né? Pra a gente entender que está sendo útil, que está sendo legal, que está sendo bacana. Porque essa é a forma que a gente tem de avaliar também o podcast, né? Avaliar as discussões. Porque se vocês não curtirem, não compartilharem, não comentarem, o que a gente vai fazer, Maíra? Nossa, nós vamos ficar aqui olhando para nosso copo. Nós vamos ficar desanimadas de continuar, não é? Uhum. Porque, assim, é a troca que faz a gente vir aqui, é a troca que faz a gente ficar engajada, né? Total. Então, gente, nós nos vemos no próximo episódio e a gente espera os comentários de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.